Show de ciência. Apoio cultural. Umas boas luvas. Normalmente vocês têm que se proteger. O frio tem seu fã-clube. Descer de esqui uma encosta cheia de neve, patinar ao ritmo de uma valsa, são maneiras bem agradáveis de aproveitar o inverno. Geralmente, apesar do nariz vermelho e das mãos que formigam, não se arrisca grande coisa. Mas o frio pode ser um adversário temível. No programa de hoje, responderemos a 3 perguntas. Como o nosso organismo se defende do frio? Como as temperaturas baixas põem em risco algumas de nossas tecnologias? E, finalmente, o congelamento é ou não é o caminho da imortalidade? Versão brasileira BKS. Várias espécies de animais desenvolveram maneiras de se adaptar ao frio intenso. Uma delas é a hibernação. Normalmente, as aves e os mamíferos são homeotermos, isto é, devem manter a temperatura do corpo constante, ao contrário dos répteis, por exemplo, cuja temperatura corporal se ajusta ao meio ambiente. Mas para sobreviver nas regiões frias, certas espécies homeotermas suportam que a temperatura do corpo abaixe consideravelmente durante longos períodos. Essas espécies entram então em hibernação. É o caso das marmotas, dos ouriços e de muitas variedades de morcegos, que hibernam durante 6 meses e passam os outros 6 meses preparando a hibernação. Quando começa o frio intenso, esses animais se retiram para seu esconderijo. O ritmo cardíaco diminui, o sangue circula mais devagar e a temperatura do corpo baixa para 2 ou 3 graus centígrados. Eles ficam no ninho ou na toca em estado de letargia até que o tempo melhore. O homem é um mamífero homeotermo, mas é incapaz de hibernar. Mesmo que não possua pelos nem penugem, ele também tem mecanismos de adaptação ao frio notáveis. O nascimento de uma criança é marcado por uma experiência dolorosa, a descoberta do frio. Durante toda a gestação, o feto só conhecia o calor constante dos 37 graus centígrados do ventre materno. Ora, de repente, ele se encontra no mundo muito mais frio do que o útero original. Para nós todos, esse primeiro contato com o frio marca o início de uma longa luta. Durante toda a nossa vida, temos que manter nossos órgãos internos na mesma temperatura do útero original, apesar das variações contínuas da temperatura externa. Nosso corpo produz seu calor por intermédio de inúmeras reações químicas que nele se desenvolvem. Por exemplo, no espaço de 1 hora, o fígado produz tanto calor quanto um aquecedor elétrico em 2 minutos. Esse calor, chamado calor metabólico, é distribuído por todo o corpo pela circulação sanguínea. Depois, ele se dissipa para o exterior pela pele. Quando a temperatura ambiente é próxima a 20 graus centígrados, o calor metabólico equilibra as perdas de calor que o corpo sofre. Este último mantém-se então sem dificuldade na temperatura de 37 graus centígrados, temperatura ideal para o funcionamento dos órgãos vitais. Entretanto, quando a temperatura ambiente baixa, a produção do calor metabólico não consegue compensar mais as perdas de calor sofridas pela pele. Inicia-se então uma série de reações fisiológicas de luta contra o frio. Essas reações são acionadas e controladas por uma região especial do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo desempenha o papel de um termostato. Suas células recebem o fluxo sanguíneo que vem diretamente do tronco corporal.
Ele detecta assim qualquer variação de temperatura dos órgãos vitais. O hipotálamo também está ligado a pequenos órgãos receptores localizados na pele, os corpúsculos de Krauss. Quando eles entram em contato com o ar ou com objetos frios, esses órgãos emitem sinais nervosos. Esses sinais são captados pelo hipotálamo, que se informa então a respeito da baixa de temperatura exterior. Assim alertado, o hipotálamo provoca uma primeira reação, a vasoconstrição. A vasoconstrição é a contração dos vasos sanguíneos que irrigam a pele, o rosto e as extremidades dos membros. Diminuindo a superfície dos vasos expostos ao frio, essa reação limita as perdas de calor. Além disso, a vasoconstrição permite que o sangue permaneça quente no interior do tronco. O hipotálamo provoca também a contração de pequenos músculos situados na base dos pelos, eriçando-os. Essa reação torna mais espessa a camada de ar morno que recobre normalmente a superfície do corpo. Essa camada de ar contribui para isolar o corpo do frio ambiente. Entretanto, se o ambiente externo está frio e ao mesmo tempo venta, essa camada protetora de ar se dissipa. O corpo não se contenta mais em conservar o calor, ele deve também aumentar sua produção. Para isso, o corpo recorre a contrações musculares. Nos músculos, a glicose é queimada em presença de oxigênio para liberar gás carbônico e vapor d'água. Essa reação química libera energia exatamente como a combustão da madeira. Embora uma parte dessa energia sirva para abastecer o trabalho muscular, a maior parte é liberada sob forma de calor. Pode-se lutar contra o frio por meio de contrações musculares conscientes e voluntárias, mas também por meio de contrações musculares involuntárias, o arrepio. O arrepio aumenta a quantidade de calor produzido pelo corpo. Quanto mais intenso for o frio, mais forte será o arrepio. Todos esses mecanismos geralmente nos permitem resistir a frios intensos até que possamos nos abrigar. Entretanto, os pesquisadores observam que a resistência ao frio no homem é muito mais complexa do que parece. Certas experiências demonstram que uma exposição repetida provoca uma adaptação progressiva ao frio. Essa adaptação pode ser obtida imergindo-se um indivíduo na água fria, por exemplo, meia hora por dia. Depois de um certo número de imersões, introduz-se o indivíduo numa câmara fria num quarto frio. Mede-se então seus diferentes parâmetros fisiológicos, como sua temperatura interna e sua temperatura cutânea.